O programa tem o prazer e a honra de conversar a partir de agora com Thiago Alonso de Oliveira, CEO da JHSF. Thiago, seja bem-vindo à TC Rádio. Boa tarde, obrigado ao time todo da TC pelo convite de estar mais uma vez aqui junto com vocês. E parabéns pela iniciativa, eu sou um ouvinte aí assíduo da programação de vocês. Agora a responsabilidade aumenta, né? A audiência qualificada. O prazer é todo nosso, seja, como eu falei, muito bem-vindo. Thiago, o balanço da JHSF do quarto trimestre do ano passado superou com folga o consenso. No período, a companhia teve lucro líquido de 189,2 milhões de reais, como eu falei, superando o consenso. O resultado foi impulsionado pela recuperação dos segmentos de shopping centers e residencial. Quero te perguntar, Thiago, o posicionamento do grupo em alta renda está mostrando ser um fator de resiliência dos resultados? Absolutamente, acho que sim. Não só esse posicionamento de alta renda, como também a diversidade de negócios que a companhia tem. Para quem ainda não conhece de maneira mais profunda a JHSF, nós somos uma companhia focada no público de alta renda e que trabalha junto com esse público, provendo soluções na área de moradia, consumo, hospitalidade, gastronomia e viagens. Então, no ano passado, onde a gente teve alguma volatilidade em termos de operação em alguns segmentos, a gente teve contrabalanceado isso em outros segmentos. Então, essa vantagem de ter um modelo de negócio diversificado, ela se mostrou bastante presente no resultado do ano passado. Mas acho que até vale a pena te destacar, além do que foi o resultado, porque o resultado é uma coisa que já está para trás e que já ficou. Mas foram algumas conquistas que a empresa fez ao longo do ano passado e que elas ainda não estão nos resultados da empresa reportados, mas que certamente virão nos resultados futuros, que tem muito a ver com o desenvolvimento estratégico daquilo que foi realizado ao longo do ano passado. Então, nós compramos 2 terrenos grandes para reforçar o land bank da companhia, abrimos 2 shopping centers, 3 restaurantes, fizemos expansão do aeroporto, um trabalho muito grande na frente de ESG, com ampliação da participação de conselheiros independentes no conselho da companhia. Hoje, 75% do conselho ele é independente, e uma série de ações que foram tomadas também no sentido do social e também do ambiental. Então, foi um ano realmente destacado para a companhia, não só nos resultados, mas também em aspectos estratégicos e de sustentabilidade de longo prazo. Thiago, tudo bem? Aqui, Guilhermo, em fevereiro desse ano, a JHSF suspendeu a atividade dos seus shopping centers em todo o estado de São Paulo, né? Como isso pode impactar o balanço do próximo trimestre, por favor? Desse trimestre, perdão, quis dizer, primeiro trimestre. Guilhermo, mais um prazer estar aqui com você. Eu, quando estava me preparando para essa conversa aqui nossa, me lembrei que há mais ou menos um ano atrás eu fui visitá-los ainda no escritório antigo que o TC tinha, e eram 20 ou 30 pessoas trabalhando lá, e em um ano o tamanho da transformação aí que vocês fizeram com o negócio. Parabéns aí para todo mundo da equipe do TC. O primeiro trimestre, acho que para todas as empresas que trabalham com shopping center, que trabalham com restaurantes, ele vai ser um primeiro trimestre de números impactados pelo fechamento das operações, e isso está muito associado com medidas que cada um dos estados ou cada um dos municípios onde as empresas tocam as suas operações acabou sendo impactado, né? Então, eu acho que está mais com cara para segundo trimestre do ano passado do que quarto trimestre. Eu estou olhando aqui mais as operações mesmo de shopping center do que, vamos dizer, um consolidado. Perfeito. Agora, em vista dessa situação, como é que está o desenvolvimento do segmento online de shoppings, né? Como opera o CJ Fashion? Uma coisa muito interessante que ao longo desse tempo vocês fortaleceram muito a sua área online, ela está conseguindo compensar parte das perdas das vendas em lojas físicas, imagino, né?
Sim, eu acho que a estratégia nossa de e-commerce, ela é um fragmento daquilo que é a estratégia digital da companhia. É óbvio que em momentos como esse que a gente está atravessando agora, onde a operação física ela está restrita, acaba o canal digital sendo um foco maior das atividades do que em condições normais. A nossa visão é que haverá coexistência de funcionamento entre o digital e o físico. Então, o nosso programa, ele é um programa que tem como centro um relacionamento grande que a companhia tem com o público de alta renda e, através da digitalização de diversos processos, a agregação de serviço para que esses clientes sejam cada vez melhor atendidos. Não só pelo caminho digital, mas inclusive também com o crescimento da estrutura física, vamos chamar aqui tradicional, de alguns dos nossos ativos. Tiago, Guilherme Serrano aqui. A minha pergunta é a seguinte: em entrevista recente, você disse que a JHSF quer se tornar uma pagadora de dividendos. O que isso significa para o acionista, por favor? O que eu devo ter dito não é que a gente quer se tornar, nós já somos uma empresa pagadora de dividendos. O que é o contexto dessa declaração na verdade, a consequência da organização da companhia no que diz respeito ao trabalho que está sendo feito para crescimento da geração operacional de caixa. Então, a gente viu, por exemplo, no ano passado, nós tivemos uma geração operacional de caixa antes dos investimentos que foram feitos em reposição de land bank de quase 600 milhões de reais. O segundo ponto importante dessa nossa estratégia é um plano na medida em que nós desenvolvemos ativos geradores de renda, como shopping centers ou até mesmo o próprio aeroporto, promover de tempos em tempos ações de desinvestimento parcial, e esse desinvestimento parcial sendo suficiente para cobrir o investimento todo feito no ativo, portanto, ficando a companhia com uma parcela controladora desse ativo e sem capital investido mais naquele ativo. Portanto, crescendo o resultado sem crescer a alocação de capital, que para quem olha o indicador de retorno sobre o capital investido, consegue entender aqui que a gente vai crescer esse indicador ao longo do tempo. E com uma estrutura de capital que está bem reforçada, a companhia hoje tem uma estrutura bastante conservadora, ou seja, a gente tem uma posição líquida de caixa na companhia e um perfil de endividamento muito longo e com spreads relativamente baixos. Então, esse cenário, a mensagem que a gente quer passar é o seguinte: na medida que a gente entrega a nossa estratégia de geração operacional de caixa, que consegue neutralizar os investimentos em expansão de propriedades e, ao mesmo tempo, desinvestindo de parcelas minoritárias, nessa equação já está sobrando caixa. E se a gente tem ali no fluxo de caixa dos financiamentos uma situação de estabilidade, a companhia acumula mais caixa do que tem. Sendo verificadas essas etapas, a gente deve aumentar o payout nos próximos anos. Acho que esse é o contexto dessa fala. Tiago, a gente está falando aqui sobre os bons resultados da companhia e ainda um cenário promissor para o grupo, mas apesar disso, as ações ordinárias da JHSF acumulam queda na casa de quase 10% em 2021. Qual que é a sua mensagem para o investidor da companhia? Eu acho que a mensagem é que, assim, toda vez que a gente olha a ação, olha um setor, não dá para olhar só a ação de maneira isolada. Eu poderia te responder dizendo que nos últimos 5 anos, essa mesma ação quintuplicou de valor. Então, no fundo, a gente tem que fazer uma análise relativa. Uma ação, ela se comporta, em parte, com relação aos resultados operacionais que a empresa gera, mas em outra parte também correlacionada a aspectos macroeconômicos. Então, o setor, ou os dois setores que mais pesam para essa análise na companhia, que é o setor das home builders e o setor das empresas de properties,
Os dois estão bem, usando a expressão do mercado, estão bem amassados aí nos últimos 3, 4 meses, e isso está muito associado com um avanço que teve no prêmio das NTNBs, que é um referencial importante para quem investe dentro desse setor acompanhar. Mas eu não sou analista de investimento aqui, eu vou deixar para o pessoal mais especializado depois trazer mais detalhes. Porém, do ponto de vista de conceituação mais, talvez, simplista e macro, é uma reação dos investidores ao avanço da taxa de juros no país nesses últimos 4 meses, que tem feito com que o setor tenha apresentado a performance que apresentou. Claro, faz todo sentido aí, Thiago. Agora, vamos falar de 4 frentes de operação da companhia, né? Inicialmente, as próximas perguntas elas vão ser sobre um pouquinho a incorporação, a questão da Fazenda Boa Vista, a renda recorrente com shoppings. A gente também vai falar um pouquinho sobre os hotéis e restaurantes e o aeroporto executivo São Paulo Catarina Airport, né? No primeiro, a que se deve essa demanda tão forte por desenvolvimentos e projetos na Boa Vista, que é um projeto ultra high renta, né? Renda altíssima. Então, conta um pouco para a gente por quê, para a gente entender a natureza dessa demanda tão forte por esses projetos. Eu acho que a resposta para isso, ela está muito associada com a qualidade do produto que a empresa preparou e está entregando para os seus clientes. Então, existe hoje uma reputação alta com relação à qualidade da Boa Vista, não só da Fazenda Boa Vista, mas do projeto que também já foi lançado e está com um ritmo de vendas bastante interessante, que é o Boa Vista Village, onde as pessoas que estão procurando qualidade de vida e estão procurando qualidade de produto, estão encontrando lá uma combinação de soluções que outros empreendimentos não conseguem oferecer. E essa combinação vem, inclusive, dessa pluralidade de negócios que a companhia toca dentro de casa. Então, lembrando, a gente é uma empresa que trabalha com soluções de moradia, consumo, hospitalidade, gastronomia e viagem. Então, esses empreendimentos, que a gente já citou, além de outros, a gente procura juntar todas essas operações, criando grandes clusters ou grandes ecossistemas, onde quem vai morar dentro desses empreendimentos encontra muito mais do que uma solução só de moradia. Então, um dos shopping centers que nós inauguramos no ano passado, ele está dentro da Fazenda Boa Vista, e um que a gente quer inaugurar nos próximos anos, ele vai ficar dentro do Boa Vista Village. O que é isso? É a gente trazendo para perto da casa do nosso cliente soluções de comércio, soluções de serviço, que vão agregando qualidade de vida naquele entorno no qual ele mora. Alguns desses shoppings que a companhia opera, eles têm, inclusive, restaurantes que são operados com a qualidade gastronômica do Fazano. O empreendimento da Fazenda Boa Vista, ele conta hoje já com um hotel Fazano e, por exemplo, o Shopping Cidade Jardim, em breve vai ter em operação também um hotel Fazano, além de já contar com uma série desses outros componentes, vamos assim dizer, da gama de produtos e serviços que a companhia consegue oferecer. Então, acho que o que a gente percebe é que existem duas maneiras de você ter sua estratégia empresarial. Uma é focada em produto, a outra é focada em cliente. A nossa opção foi por fazer uma estratégia focada em cliente, focar a nossa atuação no cliente de alta renda e, através de produtos inovadores, com qualidade e com excelência, entregar melhoria de qualidade de vida para esses clientes. Fazendo isso de maneira correta, a gente com isso retroalimenta o processo, o que cria sustentabilidade de longo prazo para a companhia. Portanto, nós, enquanto companhia, somos uma companhia com pensamento muito voltado a relacionamento e não ao transacional, e tendo esse relacionamento muito centrado no público de alta renda.
E isso se aplica para qualquer uma das 4 verticais de negócios aí que você tocou, inclusive para o digital. Tiago, seguindo aqui então com o tema empreendimentos, né? O Real Parque deve ser lançado agora no segundo semestre de 2021. Gostaria de saber, por favor, como está a demanda, como estão as vendas desse projeto. O projeto não está lançado ainda, então eu não consigo comentar. O que a gente percebe é que, do ponto de vista do produto que será apresentado ao mercado, a gente está bastante tranquilo com relação à adequação dele a essa demanda e ao posicionamento para alta renda. Tiago, falando agora sobre hotéis e restaurantes, né? Como o aplicativo CJ Food está ganhando a guerra contra a Covid-19? Aproveito também para te perguntar, na sua opinião, como será a experiência gastronômica no pós-pandemia? 2 perguntas aqui, acho que deixa eu tentar organizar a minha cabeça, tá? Porque, vamos lá, primeiro começando aqui com relação ao CJ Food. O CJ Food nasceu de um entendimento e de uma percepção de que com a vinda da pandemia, vários restaurantes teriam dificuldade de chegar até a casa dos clientes e vários clientes deixariam de ser atendidos pelos restaurantes que gostam de comer, se não houvesse um elo de conexão aqui. Então, foi com essa cabeça que nasceu a ideia de primeiro levar para dentro da Fazenda Boa Vista uma experiência de usar a cozinha que a gente tem lá do Hotel Fasano, porém abrindo essa cozinha para alguns parceiros restaurantes que são nossos clientes em outros shoppings. Então a gente levou uma diversidade gastronômica maior para dentro da Fazenda Boa Vista e utilizou de uma ferramenta digital para fazer a conexão entre o restaurante que lá estava instalado e a população que estava morando dentro da Fazenda Boa Vista. E passado o período de testes e de piloto, a gente percebeu que daria para expandir essa lógica para a cidade de São Paulo e assim a gente lançou o CJ Food. Pensando no período pós-pandemia, o que está acontecendo com o setor de comércio e serviços em função do tempo que está demorando para que a Covid seja controlada e dadas as medidas que estão sendo tomadas pelas autoridades no sentido de tentar proteger mais a população, isso está gerando um estrago muito grande nos restaurantes. Então, a quantidade de restaurantes que fechou, que quebrou, não é pequena. Então, olhando esse cenário pós-pandemia, provavelmente a gente vai ter uma mudança, e uma mudança importante de cenário competitivo. Tiago, o aeroporto e os projetos de incorporação da JHSF têm uma sinergia incrível com a consolidação do Parque Catarina como um hub de fintechs. Eu queria te perguntar um pouco sobre a natureza de todos esses projetos ao redor do Parque Catarina. Quais são as expectativas em relação a esses projetos, não só em termos de lucratividade, de receita, de afirmação da marca, mas também de desenvolvimento de uma região bastante interessante, né? Sim, o que a gente está vendo hoje acontecer nesse processo de, talvez, interiorização, se eu posso chamar assim, da demanda, é que existem cada vez mais empresas, cada vez mais pessoas que estão procurando melhorar ou a qualidade do seu ambiente de trabalho ou a qualidade do seu viver, indo morar em cidades próximas às grandes metrópoles, porém, além de cinturões que se formaram ao redor dessas cidades, aonde você tem um nível de degradação um pouco maior. Então, a região do Parque Catarina, ela está no quilômetro 60 em direção ao centro de São Paulo, então a gente está falando aqui de alguma coisa beirando 30 minutos para chegar em São Paulo, o que é praticamente dentro da cidade, porém ela está situada além daquele cinturão
que instantes atrás aqui eu descrevi. Então, esse é um terreno muito grande que a JHSF comprou há mais de 10 anos atrás, um pedaço de quase 2 milhões de metros quadrados, num total de 7 milhões. Nós mantivemos como uma reserva verde, portanto, aqui demonstrando claramente uma preocupação com preservação ambiental. E nos outros 5 milhões de metros quadrados, nós começamos em 2014 com o desenvolvimento do Catarina Fashion Outlet, que hoje é o maior e melhor outlet fashion do Brasil. No ano de 2019, a gente inaugurou o aeroporto, e agora, durante o ano de 2020, nós vendemos uma área de pouco mais de 700 mil metros quadrados para que a XP desenvolvesse lá uma segunda sede de negócios, que é o que o mercado está chamando de Vila XP, que é um projeto que está andando aí a full stream do ponto de vista de execução. Nos sobrou ainda, como JHSF, uma área de quase 2 milhões de metros quadrados que está integrada a todo esse desenvolvimento. Então, a nossa visão para esse projeto é a construção de uma cidade com uma pegada sustentável, ecológica, bastante grande, com um posicionamento para alta renda, aonde as pessoas que estejam buscando esse tipo de solução, que essas localizações um pouquinho mais afastadas das metrópoles podem oferecer, entreguem isso entregue, melhor dizendo isso, enquanto solução. Isso, na verdade, é uma situação que a gente verifica em várias metrópoles mundo afora. Para quem conhece um pouco o entorno de Manhattan, nos Estados Unidos, ou de Nova York, sabe da existência de várias cidades que nasceram dessa maneira, inclusive alguns estados como Connecticut vivem praticamente de uma proximidade que tem com uma cidade tão grande e importante quanto Nova York. Então, esse desenvolvimento imobiliário que a gente está vendo para lá é um amadurecimento, vamos assim dizer, do estado de São Paulo, no sentido de prover para seus habitantes mais qualidade de vida morando no interior, porém muito próximo da capital, sem necessariamente morar dentro da capital. Então, isso aqui é um pouco da visão para a ocupação desse espaço. Aproveitando que você falou um pouquinho do aeroporto, o aeroporto para a gente tem sido uma surpresa positiva no que diz respeito à velocidade de absorção da capacidade de hangaragem. Nós, em dezembro do ano passado, inauguramos 3 novos hangares, que se juntaram aos 2 originalmente construídos, e fizemos isso um ano adiantado com relação ao que era o cronograma inicial, por conta de a gente ter tido uma receptividade muito grande por parte da comunidade que usa aviação executiva com relação à infraestrutura que ali foi entregue. Então, aquela lógica de pensar o relacionamento dos nossos clientes no longo prazo, de desenvolver produtos que melhoram a qualidade de vida desses clientes e entregar tudo isso com qualidade e excelência, foi o que nós procuramos colocar na mesa durante o processo de execução do aeroporto. E nesse momento a gente está colhendo os benefícios dessa estratégia. Boa, Thiago. Até para a gente finalizar aqui o nosso papo, infelizmente estamos com o tempo apertado, mas gostaria que você comentasse um pouquinho, de forma sucinta, sobre o envolvimento da JHSF com as comunidades mais carentes, portanto, algum projeto social da JHSF, por favor. A gente tem vários projetos sociais que faz na companhia há décadas, sejam eles de natureza social, de natureza filantrópica. Então, assim, a nossa cabeça é que o desenvolvimento de uma região, ele também passa pelo desenvolvimento dessas comunidades que estão no entorno da onde a gente está desenvolvendo os nossos projetos. Então,
Agora, por exemplo, durante o ano passado, nós fizemos doações expressivas de equipamentos para hospitais de cidades pequenas, cidades essas onde a gente tem a atuação dos nossos empreendimentos. Doação de uma quantidade também importante de cestas básicas. Esse ano a gente segue com esse processo. Eu quero agradecer todo o time da cozinha ou das cozinhas do Fasano, que enquanto essas cozinhas estiveram fechadas para atender os clientes, elas não deixaram de trabalhar, mas foram trabalhar no sentido de preparar alimentação para que pessoas em necessidade e carente recebessem um apoio e o que comer. A gente tem uma proximidade enorme aí com o GRAAC. Até quero convidar quem tiver interesse em ajudar um hospital filantrópico que precisa de recursos para levar tratamento contra o câncer para crianças e adolescentes, que o faça. É hiper fácil, é só ir no site deles, que é www.graac, e Graac tem 2 As e 2 Cs, .com.br/doar, e no fundo a gente entender que o propósito nosso enquanto indivíduos, o propósito de uma organização, de uma empresa, ele vai muito além do que só olhar para nós mesmos ou do que só olhar para aquilo que está acontecendo dentro de casa. A gente precisa estar mais integrado com esse entorno, e acho que isso é um aspecto muito interessante da cultura da companhia, e posso dizer da cultura das 3.200 pessoas do time da JHSF, que acordam cedo todos os dias, vão dormir tarde, para que a gente possa levar qualidade e excelência para os nossos clientes. O Almoço de Negócios conversou nessa sexta-feira com Tiago Alonso de Oliveira, CEO da JHSF. Tiago, quero te agradecer muitíssimo pela conversa, pela entrevista. Nossos ouvintes aqui, o Guilherme Serrano está monitorando, mandaram mensagens de uma maneira expressiva. E também já aproveito, Tiago, você falou logo no começo aqui da entrevista que visitou o escritório antigo do TC. Agora, quando a pandemia permitir, te convido para você conhecer aqui as instalações da rádio. Aí a gente aproveita e já faz uma conversa presencial, pode ser? Um grande abraço para você e até a próxima.